só fazer uma introdução que o pastor Isaac vai falar, mas é por causa de um assunto que nós vamos voltar de domingo pela manhã. Domingo pela manhã nós nos apresentamos à Beit aqui na congregação e dissemos para vocês que nós havíamos tido um sonho. O sonho era o seguinte: um músico me vendia 200 pares de sapatos altos assim, bem alto. E eu ficava muito angustiada com aquele sonho. E eu disse, quando acordei, obrigado, Eterno, que eu não comprei os sapatos. Isso não foi verdade. Eu não comprei os sapatos. Então, eu conversando com a minha filha, Vanessa, eu contando o sonho para ela, ela falou, interessante, mamãe, eu estou trabalhando em cima do número 200 para a celebração do evento, que vocês vão conhecer bem, domingo que vem, todos os detalhes dele, ali na Rua 7, ali na Costa Pereira, na escadaria São Diogo. Então, eu fui olhar o valor, o número 200, qual a letra no hebraico que representa, é o Resh, no hebraico. O Resh fala de uma pessoa má e de uma pessoa perversa, que ela pode se tornar cabeça, se houver arrependimento de pecados. E nós estamos lidando com pessoas más, pessoas perversas, e às vezes nós mesmos, que não aceitamos um retorno genuíno, verdadeiro, primeiro retornarmos a nós mesmos, depois retornarmos para Adonai, nós nos tornamos mal e perversos também, e não cabeça, não é verdade? Quando não nos propomos a retornar de verdade, primeiro a nós mesmos, para depois a Adonai. Então, por quê? Porque algumas coisas serão impedidas. Quando sapato, fala muito na Bíblia. Sapato tem uma significação profunda. Quando o pastor Isaac escorrega ali na Comunidade da Piedade, na quarta-feira, quando estávamos ali tocando o shofar, graças ao Eterno ele não caiu, mas ele escorregou. Eu disse para ele assim, pastor, nós viemos descendo, e eu disse para ele, pastor, o senhor está olhando aquele curral ali, que nós vamos lá em cima, naquela clareira, onde tem gado, onde tem o vaqueiro trabalhando, cuidando do rebanho. E ali o curral estava assim, ó, uma quantidade, tudo escorregadiço, a grama onde nós estávamos, tudo muito molhado, que choveu até na terça-feira à noite, até a madrugada. Estava isso aqui de fezes de animais dentro do curral. Aí eu falei, pastor Isaac, perceba uma coisa, eu fui criada em fazenda, então eu via o que meu pai fazia com o gado e com o curral do gado toda semana. O curral é raspado, limpo, o chão de pedras, para poder varrer e limpar tudo, para que o animal não se contamine os seus pés com as próprias fezes. Então, eu estava falando com o pastor Isaac de contaminação. E eu tinha me esquecido dos pés. Você tem que estar calçada com sapato adequado para você fazer a obra de Adonai. Você não pode estar de sapato de salto. Nem meio salto, nem essezinho aqui que a pastora Santa está usando. Ó, nem esse, ó. Sapato rentinho no chão de sandália, que simboliza humildade. Simboliza humildade. Simboliza humildade, mansidão, sapato baixinho que anda próprio para a batalha, para a guerra, o dia inteiro, o tempo todo. Então, era isso que o sapato está falando, para não contaminar os pés. Pés contaminados você não prossegue, e nem de sapato alto, você tem que descer do salto e calçar sapatos adequados para a guerra. Por quê? A nossa paraxá, em Números capítulo 21, eu só vou compartilhar isso aqui, porque o Eterno nos despertou para isso, porque nós temos um evento para realizar e temos que sair do salto. Eu disse, obrigada, Pai, que eu não comprei os 200 pares de sapato. Para que, se eu tivesse comprado, eu estava em maus lençóis, eu teria que calçar vocês com sapato de salto. Então, homem usa salto também, tá? Não tira o corpo fora não, porque usa, que tem umas botas aí que tem salto. Não use não, saia do salto. Então, é isso que o Eterno está falando para nós. E eu expliquei isso no domingo pela manhã.
Então, quando o pastor escorrega ali, e eu falo com ele, é porque os nossos pés podem contaminar-se e contaminar toda a guerra. Nós vamos para um evento na praça, um evento onde convoca a cidade de Vitória para o evento. Nós não sabíamos que chegaria a esta proporção. Chegou porque Adonai assim o determinou. Então, nós precisamos saber que eles têm direito à salvação. Está tudo aqui na Paraxá. Se nós não descermos do salto, nós não proclamaremos o nome de Adonai no meio deles, porque nós nos colocamos maiores que eles. Olha aqui, você vai encontrar um problema aqui. Moabe são os descendentes de Ló. Moabe significa, dizem os comentaristas, o pai. Alguns comentaristas dizem que Moabe significa isso por causa do parentesco, de um relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha mais velha. Então, é com esse assunto aqui que nós estamos lidando. Mas eu quero te mostrar que Moabe tem o direito à salvação, que são muitos dessa cidade, para que nós não venhamos subir num salto, que nós estamos por cima, que estamos em cima da carne seca e que vamos nos colocar sobre eles. Não. Você não proclama o nome assim. Você não proclama o nome de Adonai assim. Você não proclama. Moabe, você vai ver aqui na Paraxá. Moabe não deixa Israel passar. Tem parentesco com Israel. E não vai dar abertura. Aonde ficava o território de Moabe? No Mar Morto, entre o ribeiro de Arnon e de Zered. Olha aqui para você ver, está escrito aqui, capítulo 21, versículo 10. Partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam junto ao ribeiro de Zered, costeando o território de Moabe, fronteira com Moabe. Partindo dali se acamparam do outro lado do Arnon, fronteira com Moabe, porque não podia passar pelo território de Moabe, território de irmãos, de parentes próximos, que está no deserto que sai do território dos amorreus. Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Preste atenção no versículo 15. Por isso se diz no livro das guerras do Eterno. Por isso, olha o que a Torá vai prever. Vaebe em Zufá e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se inclina em direção à sede de Ar, se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer, o poço do qual o Eterno disse a Moisés: ajunta o povo, sobe o povo. Ele diz assim: sobe povo, e respondei, o poço que os chefes cavaram, olha aqui, que os gratificadores do povo perfuraram com cetro e com seus cajados. O poço foi perfurado com cetro e com cajados. Esse poço de Beer Lahoi, fala em Gênesis capítulo 16, quando ali os descendentes de Ismael, que Agar estava grávida, ela vai para o deserto e ela vê um olho que brota de água. E ela diz: o Eterno me viu. O Eterno vê a descendência de Ismael. O Eterno vê a descender, para que você não suba um salto, não suba um salto alto. E você não venha limitar nada para ninguém. Presta atenção. Ele então a Torá já prevê, nesse poço aqui, Beer. E ele vai cantar um cântico aqui, olha o que diz aqui o versículo 17. Então Israel profetizará este poema: sobe, poço, respondei-lhes. Aqui está, e vós entoai, brota, ó poço. Não, Adonai já viu a descendência de Ismael em Gênesis 16, lá, e promete a Ismael. Prestem atenção nessas coisas, por causa do orgulho e da soberba que o pastor Isaac vai falar, que eu não vou continuar com o assunto, eu só vou mostrar isso aqui para vocês.
poços que os príncipes cavaram. Entoai-lhe cânticos. Que cântico que ele vai entoar aqui? Êxodo, capítulo 15, o cântico da travessia do mar e a salvação para Israel. O Egito ficou para trás, Israel é livre. Mas os escritos pré-islâmicos, eles preveem também um outro cântico. O cântico para a salvação de Moabe, que está em Isaías capítulo 15. Por isso que ele está chamando a nossa atenção. Não compre sapato de sal, nem fique sobre a sua arrogância e altivez. Porque Adonai quer proclamar o nome dele no meio de judeus, no meio de gentios, no meio de pobre, no meio de rico, no meio de preto, no meio de rebelde, no meio de perverso e no meio de mal. Se você e eu permanecermos mal calçados, nós vamos escorregar, não é, pastor Isaac? Nós vamos nos machucar e nós não podemos perder a guerra, porque não vamos, porque ele continuará com outro se você não descer do salto. Então aqui você vai lá para você ver que Isaías vai falar de Beer-Elim. Isaías vai falar. Por quê? Ele começa com o poema com o Mar Vermelho, com Míriam, e ele vai acabar aqui, ó, em Isaías capítulo 15. Olha aqui. Isaías capítulo 15 está falando exclusivamente de Moabe, daqueles que não deixaram Israel passar. Que quando eu leio o texto me dá uma vontade de chorar louca. Moisés vem permeando a fronteira numa dificuldade louca, a dificuldade que já existe no coração do próprio povo que está aqui, e mais a dificuldade dos inimigos querendo matar e destruir lá fora, e a dificuldade que vocês criam com bobagens que o pastor Isaac vai falar, com dificuldades que vocês criam, a hostilidade que Moab tinha contra Israel, fez com que Moisés escrevesse Deuteronômio capítulo 25, 23, vai falar ali que todo bastardo não entrará na congregação do Eterno. Neemias capítulo 13, mas isso foi dado no período de Moisés como por causa da hostilidade, não como uma preferência, mas como um princípio de proteção para Israel, uma certa distância. Você já viu quando o juiz, um casal está brigando demais, e ele vai dar uma medida protetiva para a mulher e seus filhos, ou para o marido, se for o caso da mulher também. Essa medida protetiva que deu por um período, ela não é permanente. Ela não é permanente. A Torá prevê a salvação deles aqui, pastor. Moisés aqui, ele entoou o cântico de Êxodo 15, mas mais tarde vai entoar o cântico de Isaías 15, para Moabe ser inserido num contexto de salvação. Mas não se fala sobre a proclamação do nome de salto alto. Desça, calça sandálias, eu expliquei tudo. Eu trabalhei dentro de Gênesis 14, domingo de manhã, e dentro de Êxodo capítulo 3 sobre as sandálias. Para vocês. Agora leia aqui comigo para você ver, porque nós vamos entrar na próxima paraxá, que é Balaque, ou Moabita. A hostilidade contra Israel. E a hostilidade é encontrada até os nossos dias. Até os nossos dias e no meio de nós. Porque quando você desobedece a um padrão da Torá, você está em hostilidade contra a Torá. Você está em hostilidade contra Adonai. Você é contra a Torá e contra a palavra. Isso chama hostilidade. Então, até que se arrependa. Olha aqui. Ele diz, eu vou ler o capítulo 15 para depois vocês entenderem que, olha, no versículo de 8, que vai falar de Beer-Elim e o seu lamento. Irmãos, pastor Isaac ontem estava tirando água com eles ali da fonte que jorra na Costa Pereira, na Rua 7, chega nos depósitos ali da Costa Pereira. Uma fonte que está aqui na comunidade da Piedade, que nós estivemos ali ungindo a fonte.
Hoje ele já pode tirar a água da fonte para limpar a cidade. Isso é de muita monta, não é de pouca monta, não. Mas se faz isso com sapato baixo, se faz isso numa humilhação e mansidão, não é não, pastor? Olha aqui, oráculo acerca de Moabe. Certamente, numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente, numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo de bom ao seu templo, nos seus lugares altos, a fim de chorar por Nebo. E por Medeba, Moabe uivará. Todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças, andam todos uivando e choram abundantemente, por causa da correção do Eterno. Assim Esbom como Elale andam gritando até as Aazes e se ouve a sua voz. Portanto, os armados de Moabe clamam e a sua alma treme dentro deles, porque eles ouvirão a voz de Adonai. Meu coração clama por causa de Moabe, disse o profeta. Fugiram os seus nobres para Zoar, como uma novilha de 3 anos. Vão chorando pela subida de Luite. No caminho de Oranaim, lamentam a sua destruição. Porque se você peita Adonai, você vai morrer, você vai ser destruído. As águas de Nire secarão e murchou o pasto, definhou a erva, não há verdura alguma. Pelo que a abundância que ajuntaram, o que guardaram, ao riacho dos salgueiros o levam. O seu pranto rodeia os limites de Moabe. Até Aglaim chega o seu clamor, e até Beer-Elim o seu lamento. Beer é o poço, onde Agar disse, Adonai me vê. Ela vê o olho de água, as águas da vida, as águas salvadoras, as águas purificadoras. As águas de Dimon estão cheias de sangue. Mas ainda acrescentaria Dimon leões contra aqueles que escaparam de Moabe e contra os que restarem na terra. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaros que vagueiam, como ninhada dispersa, assim são os filhos de Moabe junto aos vales do Arnon, está vendo? Do ribeiro do Arnon. Dá conselhos, executa o juízo. Põe a tua sombra como a noite em pleno meio-dia. Esconde os desterrados, esconde os desterrados que estão sentenciados à morte. Olha só, e não desculpe os fugitivos. Habita entre ti os meus desterrados. Habitem no meio de ti, mas se você rejeita, se você não aceita por causa do orgulho, da soberba, que você está de salto. Ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. O opressor terá fim, cessará a destruição. O agressor desaparecerá da terra. Um trono se firmará em amor. Sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos a soberba de Moabe, soberbo em extremo, a sua arrogância, da sua soberba e do seu furor, mas a sua jactância vazia. Portanto, os moabitas uivarão por Moabe, lamentarão e prantearão pelos homens de Kir-Haresset. Os campos de Esbom enfraqueceram. A vinha de Sibe, meus senhores das nações, derrubarão seus melhores ramos. Vão chegando a Jazer, andando, vagueando pelo deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibima. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Elale. O júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. Fugiu o folguedo, a alegria do campo fértil. E já nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não pisam as uvas nos lagares, pois eu fiz cessar o grito da vindima. Pelo que meu íntimo vibra com harpa por Moabe, e meu coração por Kir-Heres. Quando Moabe se apresentar nos seus altos, apenas se cansará. Quando entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Essa é a palavra que o Eterno falou no passado acerca de Moabe. Mas agora, diz o Eterno, dentro de 3 anos, tais como os anos dos assalariados, será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão. Seu restante será pouco e fraco,
porque os desterrados serão escondidos por nós e serão salvos. Porque o Eterno terá misericórdia e nós teremos condições de entender estas coisas e fazer por aqueles que perecem. Que o Eterno nos abençoe. Que pastor Isaac complete aquilo que o Eterno está querendo nos falar. Obrigada, pastor. Chama de irmãos, a todos, amém? Que seja eterno. O senhor me deu uma palavra que é exatamente confirmando as palavras da pastora. Eu queria compartilhar em nome de Elohim, que não sou eu que falo, mas é ele, aquele que eu por meio do fim, que é Jó 36. Jó, eu gostaria que os irmãos abrissem Jó 36, que diz assim: continuou Eliú, espera um pouco mais, eu te mostrarei que ainda há argumentos a favor de Deus. De longe trago o meu conhecimento ao meu Criador, atribuirei justiça. Na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está alguém cujo conhecimento é perfeito. Deus é muito poderoso, mas ninguém despreza. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Não deixa viver o ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os faz assentar para sempre, e assim são exaltados. Se, porém, estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz saber a obra e as transgressões deles, porque se tem portado com soberba. Abre-lhes os ouvidos para a instrução e ordena-lhes que se arrependam da maldade. Se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Se não o ouvirem, a espada serão transpassados e expirarão sem conhecimento. Essa foi a palavra que foi me dada onde eu cheguei. Irmãos, chama a todos, louvado seja o Eterno pela palavra. A palavra, ela é exortativa. Eu lembro que um tempo que eu estive aqui em Vitória, muito tempo atrás, o Espírito do Eterno disse que cada Shabat, cada porção, cada paraxá é uma preparação para o mundo vindouro. Então, o Shabat, as parashot, elas servem para nos preparar, né, para o futuro. Por isso que eu creio, tá, o nosso amado Alexandre, essa questão do conhecimento aí, e por falta de conhecimento, muitos estão perecendo. Mas essa falta de conhecimento, eu andei orando muito tempo, Eterno, livra as pessoas das mãos dos líderes que têm assim enganado essas pessoas, têm assim usado a doutrina que fere a tua Torá. Eu orando muito tempo assim nesse sentido. A gente chegou até ali aqui, parece que Salmo 53, quando o Eterno disse que o povo é um grande culpado. O povo se deixa se levar. O povo não busca conhecimento, tá, Alexandre? Essa que é pura verdade. O povo não busca conhecimento. Um povo sem conhecimento é um povo facilmente levado a se perder, né? Semana passada, está dentro dessa porção, nós vamos ver, nós estudamos com algumas pessoas ali, de que o malvado, ele entra dentro da assembleia. E o homem ruim, Corá, o espírito de Corá, eu repreendo em nome de Yeshua, ele entra dentro da assembleia, pesquisa, analisa, faz um levantamento e vai em busca dos murmuradores, aqueles que de fato só querem reclamar, aqueles que de fato só querem fazer críticas, não querem se dispor, não querem se apresentar para o Eterno, não busca a servir o Eterno, como está no livro de Isaías 56, se você me servindo, me amando, né, eu te levarei para a minha casa, chamada casa de oração para todos os povos. Então o ímpio, ele entra e começa a fazer a sua assembleia à parte, não é mesmo? Ele vai buscando as pessoas que reclamam, as pessoas que só vivem murmurando, vivem criticando, e você vê que essas pessoas são pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso
com o Shabat, não tem compromisso com os preceitos, os conceitos que a Torá revela. Então, por isso que a comunidade do Eterno, ao longo do tempo, ela vai se fragmentando, ela vai se dividindo, e as pessoas vão se perdendo. Mas a essência vai permanecendo, a remanescência do Eterno permanece. Irmãos, quarta-feira, quando nós subimos, nós fomos tocar o shofar. Tocamos o shofar pela manhã, tivemos uma experiência maravilhosa ali na quadra, com os nossos irmãos que ali estavam. E depois subimos, eu e a pastora, mais um irmão, Luciano, e fomos tocar shofar lá na pedra, lá em cima da piedade. E ali tocamos o shofar, clamamos o Eterno, oramos o Eterno, para que o Eterno ele pudesse estar exortando, repreendendo qualquer potestade. E, no entanto, depois, quando a gente teve a ideia de descer da pedra para ungir a pedra, porque a pedra ela é grande, né? Então a gente queria ungir no nosso nível ali, para o nosso nível, no nível que desse para poder ungir. Eu desci um pouquinho. Quando eu fui descer, eu escorrego, só que eu giro em torno do meu próprio braço, eu dou aí 180 graus. Imagine você, uma cana seca, e crack, né? E ali, a dor. Mas logo depois eu ungi, logo depois vi um sonho de uma irmã, a irmã Midian, onde ela disse que teve um sonho comigo, de que eu estava numa comunidade muito pobre, e lá de cima eu descia, escorregando, e lá embaixo eu caía e me sujava. Eu lembrei desse sonho, e a dor ficou. Eu fui parar no hospital, depois ungi, saí tudo trapeado do hospital, tudo trapeado mesmo, né? Trapeado, não roubou. E depois eu fui para casa, orei, essa atadura, ungi, e disse: Eterno, posso parar, eu tenho que prosseguir com a tua obra. Aí estou, eu direi que 80% já melhor. Às vezes, quando eu faço um movimento brusco, eu sinto algumas dores. Mas ficou a dor para lembrar, a lembrança, a marca. O Eterno, no instante, na hora, disse: você não caiu, mas cuidado que você pode cair. Eu girei em todo o meu próprio braço, e para deixar claro que o homem, maldito do homem que confia no homem, e faz do seu braço a sua própria carne, a sua própria força. Você vai encontrar isso no livro de Jeremias 17, versículo 5, e depois o 7 lá diz: bendito é aquele cuja esperança é o Senhor. Você vai encontrar lá no livro de Salmo 33, que diz que o cavalo não proporciona força e nem confiança a ninguém. Amém? Eu entendi, irmãos, que a gente como líder, o Eterno vai nos exortando e vai chamando a atenção. E nós temos visto muitas coisas, o Eterno tem nos dado, nós temos visto muitas coisas, eu creio que não está certo, né? E para isso Ele nos chama a atenção. Irmãos, o Senhor não poupou os nossos pais, não poupou nem Moisés nem Arão. Quem foi Arão e quem foi Moisés? Homens de uma envergadura, renomados. Moisés não soube representar o Eterno diante do povo. Arão também não soube representar não soube representar o Eterno diante do povo. Não souberam. Imagine vocês, isso é muito sério, porque nós não estamos tratando de um Deus, nós estamos envolvidos, fomos alcançados pela visão, nós fomos alcançados pelo Eterno através de Yeshua. É bom a gente sempre frisar isso, eu queria deixar isso claro até para a internet, que Yeshua é Yeshua, Jesus é Jesus. Yeshua, Hamashia, ele é um judeu, Messias e Israel, que veio para Israel, amando Israel, servindo Israel, lutando por Israel. Esse é o Messias de Israel, o qual nós fomos alcançados. E deixamos a antiga pátria, Jesus, lá atrás. Quando eu digo isso, irmãos, literalmente deixamos Jesus. Agora nós temos Yeshua, o Messias, aquele que de fato ama o Eterno, que veio através do Eterno para ensinar o povo e trazer o povo para com o Eterno, trazer de volta o povo para o Eterno. Por que eu digo isso? Também você vai encontrar em Atos, capítulo Atos, lá você vai encontrar Shaul, Paulo. Ali não é um padre, ali é um rabino, ali é um homem que
existe uma vertente, isso como já em introdução desse estudo, existe uma vertente que a gente precisa ter muito cuidado, judaica, que ensina que Yeshua é um Messias criado por Roma para tentar apagar e dissipar a Torá. Sim, Jesus foi um ser criado por Roma, mas Yeshua não. Yeshua, se você pegar na Brit Hadashah, você vai perceber que Yeshua, o trabalho de Yeshua é levar o homem de volta para as Escrituras, para os mandamentos. Por isso que eu louvo ao Eterno, a Alexandre, por essa palavra, porque Yeshua exorta a buscar o conhecimento do Eterno. E isso é um grande problema. As duas porções passadas, nós vimos Corá, vimos também Shelah, né? Shelah, envia para ti. Quando eles 10 espias vão criar um problema seríssimo para com Israel, trazendo um relato, uma publicidade maligna para com os filhos de Israel, e desanimando o povo. Não foi assim na porção Shelah? E vimos depois a porção Corá. Corá é um outro também que levanta com Avirã e Datã, e vai começar agora a provocar todo um problema para com Israel. Percebe que esses são os problemas internos, né, Léo? Lembra lá que nós estamos na terça-feira? Problemas internos e externos. E o interno é o mais problemático. Por que a gente vai ver isso na porção? Ter problema interno, ou seja, na comunidade, é mais problemático do que você ter problema externo para com os nossos inimigos externos. Os inimigos internos são mais difíceis. Por quê? Mais complicado. Por quê? Porque eles impedem todo um andar que o Eterno ele estabelece. Ele ao invés de contribuir, ele impede. Pela sua falta de temor, falta de amor, falta de responsabilidade para com o Eterno, ele impede. Mas veja bem, esse é o maior problema. Mas essa porção fala sobre, vamos abrir lá, Números 19, Rucat, regulamento. Ela fala sobre, essa porção começa com o preceito da vaca vermelha, o novilho vermelho, que é uma lei denominada Rucat, a qual, segundo a visão judaica, preste atenção aqui vocês, a qual, segundo a visão judaica, deve se observar sem discussão, mesmo que não seja dado a compreensão as razões pelas quais foram constituídas. Ou seja, no ponto de vista judaico, essa novilha vermelha, o sacrifício, né, que já foi lido aqui, que era feito fora do arraial, que o sacerdote mesmo que sacrificava esse novilho, ele se contaminava, não é assim? E depois ele teria que se purificar, ele se contaminava para purificar o povo. Não é assim que diz essa porção? E depois ele teria que se purificar. Isso eu lembrei ali daquilo que nós já aprendemos aqui sobre suspensão ontológica, né, Léo? Lembra disso? Então, você pode suspender um mandamento por um período de tempo para assistir, para atender aquilo que o Eterno está determinando em prol da vida. Isso é uma coisa linda. Mas o problema é você usar a palavra suspensão ontológica e suspender por um momento o mandamento e acabando se contaminando e acabando ficando contaminado e não retornar para a purificação. Esse é o grande problema. Nós não podemos pegar essa suspensão ontológica, né? E no entanto agora a gente vai usar esse termo. Não, eu vou suspender esse mandamento para fazer isso, eu vou suspender o Shabat para fazer aquilo. Tudo você vai entendendo que é uma suspensão ontológica. Não é bem assim. Essa suspensão ontológica, pelo que eu entendi, é quando você sai para fazer um trabalho específico para o Eterno em prol da vida. Você pode sim suspender o Shabat. É o que nós fazemos durante o Shabat à tarde. De tarde a gente sobe para a comunidade, nós vamos servir aquelas crianças, atender aquelas crianças, acabamos levando peso, transportando coisas ali e fazendo coisas que é devida no Shabat. Mas porque nós entendemos
que é uma suspensão ontológica. Mas eu não posso, o tombo ele fala isso, cuidado que você pode descer, você pode escorregar e ficar lá. Não é a ideia é quando preciso recuar, e quando necessário recuar. Mas eu não queria aqui, irmãos, me estender nessa primeira parte da porção. Eu só queria frisar que existe um comentário judaico que diz o seguinte, uma linha de pensamento, uma vertente que diz o seguinte, o preceito da vaca, do novilho vermelho, é uma coisa muito difícil de entender e para os rabinos, para muitos rabinos, é um mistério. Não há mistério nenhum para quem tem Yeshua, Hamashia. Não há mistério nenhum, porque Yeshua se enquadra exatamente nesse contexto aqui. A gente poderia fazer toda uma tipologia, né? toda uma correlação que nós vamos encontrar Yeshua sendo sacrificado fora de Jerusalém, né? E aqui dois animais eram mortos. Interessante. Um é morto dentro de Jerusalém, que é João Batista, e o outro é morto fora de Jerusalém, que é o próprio Yeshua. Mas eu não queria aqui, não tem nada de difícil aqui. O difícil aqui de entrar nessa compreensão está ali no livro de Isaías 59. Lá no finalzinho de Isaías 59, que nós lemos lá no sepultamento da nossa irmã, ali quando o Eterno vai nos inspirar, da questão da preocupação da descendência. A vinda de Yeshua nos traz um presente muito maravilhoso. A presença do próprio Elohim em nós passamos a ter uma porção do mérito de Yeshua, entre aspas, como está ali no livro de Números 11, 29. Mas é muito importante e interessante entender, irmãos, nessa introdução aqui, que não tem nada difícil. Nada difícil. Nós que somos preguiçosos muitas vezes, nós que somos relaxados muitas vezes, e somos relapso muitas vezes. Não há nada difícil. Só basta você pegar em Provérbio capítulo 1, que você vê lá o Eterno exortando que aqueles que têm pouco conhecimento Ele dá, os que não têm Ele dá, os que têm Ele dá mais ainda. É só você pegar em Jó 11, você vai ver lá que ainda que o homem nasça como uma mula, Hashem é poderoso em dar sabedoria a esse homem, ainda que ele nasça como uma mula. Todavia ele precisa tirar do seu coração ou aquilo que impede o seu entendimento, que é o próprio pecado, que às vezes uma vida relapsa, uma vida preguiçosa para com as escrituras, uma vida relapsa para com as intercessões, uma vida relapsa para os serviços, porque nós temos o serviço da manhã e à tarde, amanhã e à tarde, amanhã e à tarde, amanhã e à tarde, amanhã e à tarde e à noite. À noite nós fazemos em casa. Então, eu queria fechar essa introdução aqui, que não tem nada difícil, nada impossível para aqueles que creem em Hashem. A questão está em nós. Essa soberba, o qual eu creio que a pastora Sandra aqui acabou de falar, né? Nós queremos fazer aquilo que nós achamos melhor para nós, né? Aquilo que me convém. Os meus projetos é o mais importante. Irmãos, existe uma passagem que eu gosto muito, que muitos de nós, está em tudo que é, até no bar você encontra lá, pendurado ali, às vezes até no bar, ou numa lanchonete secular. Olha lá, buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e a sua justiça. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar. O reino dos céus está sobre tudo e sobre todos. Quem quer, diga amém. Então não tem nada difícil. Os nossos pais acham difícil porque não tem Yeshua. Mas muitos judeus estão aceitando Yeshua. Sim, você pode ver. Através de que muitos judeus estão aceitando Yeshua? Através de Isaías 53. Porque muitos judeus, eu digo isso com fatos, eles estão começando a ler o Taná, que muitos não liam o Taná, os profetas, Salmos. Há pouco tempo atrás eu vi uma judia, também um rabino, exortando, por que não se ensina na sinagoga os profetas, por que esqueceram os Salmos, por que esqueceram uma professora
fez uma matéria num jornal que eu li, e ela fazendo esse apelo: os rabinos precisam trazer de volta salmos, profetas, precisa sim, mas muitos estão de volta lendo os profetas, encontra Isaías 53, aquele que viria, que morreria, o simples, humilde. E alguns judeus hoje fazem a pergunta: mas quem é esse humilde? Quem é esse humilde esse humilde, se aquele que nós esperamos é como Davi, vai vir como Davi? Mas quem é esse humilde? Que está aqui em Isaías 53. E muitos estão percebendo que esse humilde de Isaías 53, que sofreu pelo povo de Israel e pela humanidade, é Yeshua. Estão encontrando Yeshua. E engraçado, tem muitos gentios que têm Yeshua, que tiveram encontro com Yeshua, estão abandonando Yeshua, dizendo que Yeshua não é um Messias. Porque nunca tiveram encontro com o Eterno através de Yeshua. Essa que é a pura verdade. Porque quando alguém vai em cima de você, em cima de alguém, para tentar te convencer que Yeshua não é um Messias, essa pessoa vai falar assim: olha, tudo bem, eu creio que é a palavra que nos convence, mas e as experiências que eu tive com o Eterno através de Yeshua? Como é que fica? Isso não está preso somente em livros, em filosofias, não está preso numa filosofia humana, mas sim. E as experiências que você teve com Yeshua, que você teve com o Eterno através de Yeshua, livros não vai conseguir te convencer. Não consegue. Por quê? Porque você tem o Espírito do Eterno. Isaías 59, lá já no último verso, lá nos ensina que esse tipo de aliança que o Senhor faria com o seu povo: daria o seu Espírito e colocaria a sua palavra na sua boca. Tá, nessa posição aqui, eu queria deixar aqui, irmãos, rapidamente, Números 19, nós vimos lá a questão da vaca, do novilho vermelho. Mas eu queria deixar no capítulo, deixa eu só aqui me organizar, no capítulo 20 de Números, nós vimos que as duas porções que antecederam, uma foi lá, Shelar, grande problema que os 10 espias trouxeram para com Israel. Problema interno, não externo, interno. E acabou ali. Você pode ver Salmo 95, abre lá o Salmo 95 e marca aí Números 20. Problema interno, comunidade estava sempre tendo problemas internos, né? Israel sempre tendo. E Shelar, os 10 espias, eles geraram um grande problema interno, ao ponto do Eterno dizer o seguinte: olha lá, Salmo 95. Irmãos, é importante a gente entender, porque quando a gente às vezes fala assim, muitos não conhecem o Eterno porque não conhecem. Muitos servem uma igreja, uma religião, se baseia por uma filosofia, não é mesmo? Às vezes você para assim: qual é a tua religião? Ela defende a religião dela. Qual é a tua igreja? Ela sabe a história da sua igreja, o nome do seu pastor, a data do nascimento do seu pastor, ela sabe a data das festas da igreja, ela sabe de tudo da igreja, mas não conhece as escrituras. Das escrituras ela não sabe nada. Nadinha. É muito interessante a gente entender isso, porque quando eu tenho encontro com o Eterno através de Yeshua, agora eu passo conhecimento do reino dos céus. E reino, ele consiste em leis, regras, preceitos, conceitos, estatutos, que o nosso pai Abraão cumpriu. Então, encontro com o Eterno é algo muito sério mesmo. Como aqui já foi dito, nós temos uma missão para cumprir, não é mesmo? Sim ou não? Sim, e Israel vai ser em missão agora para propagar o nome do Eterno, para ter relações diplomáticas com outras nações pela primeira vez, mas vai sair certinho, respeitando todo um trâmite que o Eterno havia dado para eles.
respeitando. Mas antes disso, Salmo 95, aqui no versículo 8, pega o 7, verso 7 de Salmo 95. Por que isso? É um lembrete. Tem encontro com Jesus, tudo bem. Tem encontro com Deus, ok. Mas ter um encontro com o Eterno é algo muito sério. Ter um encontro com Deus, Zeus, na mitologia grega, ok, porque não existe santidade, não exige nada disso. É o caminho de Mateus 7, largo. Mas ter um encontro com Jesus dentro de um contexto romano não há problema também nenhum. Ter encontro com Maomé, ter encontro com Buda, não há problema nenhum, porque não exige santidade. Mas ter um encontro com o Eterno é algo muito sério. Por isso que lá na Torá ele diz: ninguém que tenha visto a minha glória, o meu poder, como Israel contemplou. Esse temor só não vem ao meu coração se de fato não tive encontro com esse Elohim, com o Elohim de Israel, o Senhor do mundo, que criou os céus e a terra. Se eu não tive encontro com ele através de Yeshua, porque Yeshua me leva a entendê-lo, Yeshua me leva a compreendê-lo, a função de Yeshua é me ensinar acerca do Eterno, que nunca foi visto por ninguém. O Eterno nunca foi visto por ninguém. Quem crê, diga amém. Baruch Hashem. Então esse encontro aí, eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu tenho Hashem, eu não posso brincar. Hashem, ele é responsável, perfeito, onipotente, onisciente, onipresente. Não há falha, não há erro, não há sombra de varia no Eterno. Ele é perfeito, ele criou todas as coisas e conhece todas as coisas e conhece os nossos corações. Então ter encontro com o Eterno é algo muito sério. Está se falando de Yud Re, Vav Re, está se falando de Hashem, está se falando de Elohim, Adonai, está se falando daquele que, no livro de Isaías 45, não há outro Salvador além de mim. Está se falando daquele que em Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, a minha glória não dou a outro. Está se falando daquele que Yeshua, de uma forma bem humilde, em João 17, ele se prostra diante do Eterno e diz: Eterno, a vida eterna é esta, que me conheçam como um único Deus. Ele não disse isso. Yeshua disse: Eterno, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Senhor. Esse Hashem, ele não está de brincadeira. Ele pega um homem e você vai cair, e quebra o braço e diz: eu estou no controle de todas essas coisas, tenha cuidado. Nos colocou diante de um trabalho para ter muito cuidado. Não confie em braços humanos. Eu estava conversando com a pastora, eu não vou cair. Peço que o Eterno me segure. Eu não vou cair. A batalha é muito grande. Se envolver com o trabalho ali em cima, irmãos, onde nós estamos, não é nada fácil. Não é nada fácil. O que nos leva a trabalhar com essa salvação e com essa esconder os desterrados e fugitivos? Eu fico pensando, o que vai nos levar a isso? É uma gratidão a Deus. Sim. O único motivo que nos leva. Mas não é uma gratidão de ser agradecido apenas, é uma gratidão de endividamento. Eu sou devedora, Adonai, pelo que Ele fez por mim. Por isso que me leva a proclamar o nome dEle e a levar a uma cidade que muito foi contra Ele, como Moabe foi, que aqui não tem nem memória dos pais. E nós teremos que trabalhar, então nós temos que descer da nossa condição para podermos fazer isso. O que leva, ali no texto fala, os gratificadores, esses que vão ter, fazer o poço brotar com cetro e com cajado. Não é com enxada, e nem com nada, com cetro e cajado. E é pastor que tem cetro e cajado, nem rabino, nem rocha, nem nada disso. Isso diz a Torá aqui, Irmão, o que leva uma pessoa a não entender isso? É a falta de amor. Às vezes um esposo diz para a esposa, e reclama que a esposa não ama o esposo. Mas ninguém pode dar aquilo que não tem. É mesmo? Ou às vezes a esposa reclama que o esposo não ama. Mas uma esposa não pode dar aquilo que ela não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas eu preciso buscar isso. Amém? Quem crê, diga amém.
Olha, eu não consigo sentir amor pelas pessoas, mas eu preciso buscar, e isso é mandamento. Sentir amor, misericórdia, compaixão, o que nos leva a gente sair às vezes, subir, não estou querendo aqui me enaltecer não, o que nos leva a gente subir às vezes, ir lá pregando, e no Rio de Janeiro não era diferente não. Hoje o povo lá, irmãos, o povo no Rio de Janeiro, o povo que ficou, está aprendendo isso mais ainda. Quero dizer uma coisa para vocês, que essas intrigas, essas confusões internas, isso poderá gerar destruição, literalmente. Poderia passar aqui com você um tempão, contando sobre congregações que foram dissipadas por causa da falta de amor, de misericórdia, de união. Eu poderia passar aqui com você muito tempo, contando as experiências. Recentemente eu tive uma experiência agora, há pouco tempo, sobre isso. Mas Salmo 95, aqui, só para a gente lembrar, versículo 6. Esse salmo a gente lê todo o Kabbalat Shabbat. Venham, curvendo-nos e adoremos, ajoelhemos diante de Adonai, que nos criou, porque Ele é o nosso Elohim. Nós somos o seu povo, em seu pasto, ovelhas sob o seu cuidado. Ok? Olha lá, se tão somente hoje vocês ouvissem a sua voz, não endureça o coração, como fizeram em Merivá, como fizeram naquele dia em Massá, no deserto, quando seus pais me puseram à prova. Eles me desafiaram, ainda que tivesse visto a minha obra por 40 anos, eu aborreci daquela geração. E eu disse, esse é um povo cujo coração se desvia, que não entende o meu modo de agir, não entende nem procura entender. Portanto, jurei em minha ira que eles não entrariam em meu repouso. Por quê? Porque contemplaram a glória do Eterno. Do Eterno. Estou falando aqui dos deuses desta terra que nada podem fazer. Do Eterno. Por isso que é muito importante a gente entender que o Eterno, ele é pessoal. Yeshua diz isso lá no livro de João 4, 22. Adonai é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, com a alma e com as Escrituras ao lado ali. Para ver se está de acordo com aquilo que o Espírito está nos ensinando. Quem está entendendo, diga amém. Tá, mas lá em Números 20, nós vamos perceber lá, Israel, o povo de Israel, na sua sensatez, deixa eu pegar aqui, irmãos, tá, capítulo 20, capítulo 20, no capítulo 19 nós vimos, no 20, deixa eu só aqui me localizar, irmãos, que aqui o vento tirou aqui a minha sequência aqui, tá, nós vamos ver que o Eterno, o tempo é curto, eu vou falando. Nós vamos ver que o Eterno levanta Israel agora para divulgar o seu santo nome. Pela primeira vez, Israel vai manter relações com outras nações de uma forma diplomática. E a primeira nação que Israel agora que vai pegar vai ser os Edomitas. O que me chama a atenção aqui, que Israel vai pedir para passar, né, pastora, entre as terras de Edom. E Edom vai negar essa passagem. Eu queria ressaltar aqui, dentro dessa missão, veja bem, isso é importante a gente entender. A Torá já nos deu duas opções sobre Shelar e Corá. E agora, mais uma vez, nessa fase aqui, Israel vai agir de uma forma excelente. Veja bem aqui, e Israel vai tentar passar entre os Edomitas. E os Edomitas vai dizer, nós não deixaremos você passar.
E Israel diz aqui, a Torá, que Israel recua, não avança para com os edomitas. Eu queria aqui ressaltar uma questão. Por que ele recua? Por que Israel recua? Porque sentiu medo dos edomitas de Edom? Porque talvez Israel tinha um soldado, um quantitativo, ou um exército bem menor que Edom. É isso que a gente vê aqui, né, na Torá. E Israel recua porque sentiu medo de Edom. Veja, irmãos, ele recua. Israel recua. Ele volta, respeita essa decisão dos edomitas e recua. Mas olha aqui a pergunta. Primeiro detalhe. O pedido foi feito de uma forma bem clara. Pega lá o versículo, capítulo 20 agora, versículo 14. Versículo 14. Amém? Rapidamente. Moisés enviou mensageiro de Kadesh ao rei de Edom, isto é, que seu irmão Israel diz: você sabe todas as dificuldades pelas quais passamos. Nossos ancestrais desceram ao Egito. Nós vivemos no Egito por um longo tempo. E os egípcios nos trataram muito mal. E os nossos ancestrais. No entanto, quando clamamos a Adonai, ele nos ouviu e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Kadesh, a cidade, a entrada de seu território. Por favor, permita-nos passar por sua terra. Nós não atravessaremos campos ou vinhas, nem beberemos água dos poços. Seguiremos pela estrada real, a principal, e não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda, até deixarmos seu território, até a gente passar. Tá, detalhe interessante que Israel aqui vem relatando todo um acontecimento. E você vai ver aqui que Edom nem vai ligar para esse fato histórico, né? Essas experiências que Israel havia passado. Edom esqueceu de todo do cântico de Moisés, está ali no livro de Êxodo 15, quando Moisés diz que na época, quando o Senhor tirou o seu povo com um braço forte do Egito, as nações tremeram e temeram. Edom aqui vai esquecer. Esqueceu. Hoje é a mesma coisa. Se as nações estão esquecendo no âmbito mundial, imagine as comunidades, os bairros, as pessoas que consistem esses bairros. Se os líderes, grandes líderes, esqueceram, imagine as comunidades. Está dando para entender, irmãos, que é importante a gente, o conhecimento que Alexandre ali grita através daquela referência, a importância. Edom esqueceu. Mas o que me chama aqui a atenção, que Israel recua, respeitando toda uma decisão. Por que vai recuar? Porque ele sentiu medo? Porque esse é um detalhe importante para a gente entender. Por que ele recua? Ele sentiu medo? Talvez Israel tinha um exército menor que o exército dos edomitas. Tá. Outro detalhe importante aqui, no versículo capítulo 20 ainda, vamos pegar aqui, essa recusa, né? Olha só, esse pedido foi de uma forma veemente negado, recusaram de fato toda aquela lembrança que Israel trouxe. Mas olha aqui, vamos pegar o número 20 ainda, verso 20. Você vai ver Edom negando com força essa passagem. Tá. Agora, por que Israel não sentiu medo? Porque você vai ver que em outras etapas, o Eterno deu ordem para matar, para dizimar, e ele vai cumprir. Eu não vou ler que o tempo é curto. Mas você que já leu essa porção, você vai ver que quando ele vai atacar outras nações ali em torno ali, você vai ver que ele vai lá, dizima, tá nessa porção aí. Seom, outras nações, ele vai dizimando, sem medo e sem preocupação, né? Há uma vertente judaica, aliás, uma vertente romana,
que pega essa parte bíblica aqui, onde Israel dizimava as pessoas, e mulheres, crianças. Isso é muito importante você entender isso, da onde surgiu a ideia de Antigo e Novo Testamento. Surgiu quando Marcião vai ter a seguinte ideia: o mesmo Deus que está com Jesus não pode ser o Deus que está com Israel. O Deus de Israel mandava matar, destruir. O Deus que está com Jesus, ele é manso, é bom. Com essa ideia, ele cria duas teologias. Ele cria a ideia de Antigo e Novo Testamento, e cria a ideia de que a igreja agora é o novo Israel. Ou seja, ele fez uma divisão aqui. Tá, mas ok. Aqui na Torá nós vamos ver, o capítulo 20, verso 20, vamos ler lá. 20. E ele, porém, disse: vocês não devem atravessá-la. E Edom saiu contra eles com muitas pessoas e muita força. Assim Edom recusou-se a permitir a passagem de Israel por seu território. Portanto, Israel foi embora. Ou seja, em algumas versões está recuou. Recuou. Mas por quê? Porque ele sentiu medo? Não. Irmãos, se desvia, ele respeita toda uma estrutura que o Eterno já havia estabelecido lá atrás. Aqui eu vejo também o Eterno tendo paciência com alguns, outras nações não, se bem que Edom é um semita, aqui são descendentes de Esaú. Existe um midrash muito interessante, irmãos, eu não vou me estender muito, mas ele diz o seguinte, que Israel vai cobrar o Eterno assim, entre aspas: Eterno, por que tu nos deste uma terra já habitada? O mundo há tanto espaço, porque a terra de Canaã. O Eterno disse para o seu povo: olha, porque cananeus não são descendentes de Sem. Eu dei a terra para os descendentes de Noé, para Sem. Então, os cananeus são descendentes de Cã, não de Sem. E a descendência de Sem vem praticando a justiça até chegar a Abraão, Isaac, Jacó. Depois de Jacó, as 12 tribos. E depois vem, e até chegar Yeshua, o justo, o ungido. E isso nos chama a atenção de que agora eu começo a entender a raiz da minha fé e quem são os meus ancestrais. Da onde eu vim de Sem. Por isso que no livro de Gênesis 9, 27, o Eterno, ele exorta de que Cã e Jetfé precisam habitar com Sem, ou seja, precisa aprender com Sem. Você vai entender por que Romanos 9, 6, Paulo diz assim, não é um padre, ele é um rabino. Paulo diz assim: olha, nem todos que são nascidos de Abraão são filhos da promessa, mas sim de Isaac, ou de Isaac, porque Isaac é nascido de Sara. Sara é uma semita. Abraão casou teve relação com uma egípcia. Está dando para entender, irmãos, aí ou não? Então, você começa a entender aqui que também aqui Israel vai ter todo o cuidado com Edom. Edom é da descendência de Sem. Segundo diz a tradição, Sem é o mesmo que o Melquisedeque, rei de Salém. A terra foi dada a Melquisedeque, que é rei de Salém. Então, por isso que o Midrash diz lá, de que a terra foi dada ao descendente de Noa, que é Sem. Não foi dado para os cananeus, que é descendente de Cã. Cã precisa habitar com Sem. Ou seja, se a minha ideia ainda é romana, se a minha ideia ainda tem uma filosofia humana, uma filosofia contrária às Escrituras, eu preciso urgentemente habitar com Sem. Ou seja, eu preciso aprender Torá, estudar a Torá, e me adequar naquilo que ela nos determina e nos ensina. Mas nós vamos fechar. Eu estou quase já na hora. Mas por que Edom, Israel recua? Quando o Senhor nos falou sobre a questão de recuar, eu lembrei, irmãos, de 2 pontos. A gente vai citar aqui rapidamente.
porque nós estamos em missão. E Israel estava em missão aqui, pastor. Aqui, a missão agora aqui é Israel travar guerra, luta, porque Israel precisava, de uma forma contínua, sem cessar, divulgar o nome do Eterno sobre a face da terra, proclamar o nome do Eterno. Amém? Quem queria diga amém. E nessa missão, todo cuidado é pouco. A gente tem que aprender. E Israel, nessa fase aqui, tinha o discernimento e tinha o entendimento, quando ele teria que avançar e quando ele teria que recuar. Há um momento que a gente precisa recuar. Você recuando, isso não quer dizer que você está desistindo de atingir os seus objetivos. Não. Às vezes é preciso você recuar. Mas veja bem aqui, o povo de Israel então recuou, abrindo mão da vontade de passar na terra. Tá? Às vezes é preciso, por isso que, irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de homens. Agora eu quero tratar aqui de uma coisa, de uma forma rápida, a questão das confusões, dos conflitos internos. E quando há conflito, quando há problema interno, é melhor recuar, voltar, estaca zero muitas vezes, e tentar recomeçar. Abre lá no livro de Gênesis 13, nós vamos ver que essa ideia de recuar, se há problema, se há dificuldade, se não há comunhão, se não há amor, nem adianta tentar. Vocês lembram ali dos filhos de Israel, quando os 10 espias perceberam que o Eterno já havia decretado de que eles não entrariam mais na terra, eles forçaram a entrada. A ordem é: recua, porque vocês não vão mais entrar. E eles forçaram a entrada. Lembra disso? Está em Números 14. Quem lembra dessa passagem? Número 14. Eles vão forçar uma entrada. Mas a ordem do Eterno era: recue. Mas eles tentaram forçar a entrada. Havia tido conflito interno. Os 10 espias criaram uma publicidade satânica que levou o povo ao desânimo. E o Eterno disse: eles não vão entrar. Eles forçaram uma entrada. Está lá no livro de Números 14, versículo 42. E muitos foram destruídos porque tentaram forçar uma entrada. Mas a ordem é: recua. Mas Gênesis 13, nós vamos encontrar aqui um conflito. Então, por que eu creio que o Eterno está nos dando essa palavra hoje, nesta manhã, exortativa? Porque, de fato, nenhuma assembleia em conflito, ou uma parte dela está num lado, outra parte está no outro lado, porque no Salmo 99 diz lá que o Eterno criou a imparcialidade. Ou seja, eu não posso ser parcial, eu tenho que ser um com meu irmão. Por isso que Colossenses 3,12 fala de um corpo ali ajustado no Machia. E o Léo, semana passada, falou, retrasada ou passada, falou sobre Êxodo 12:46. O osso não pode ser quebrado. Então existe, esse corpo precisa existir para que a gente possa prosseguir com aquilo que o Senhor está determinando, porque se não houver esse corpo bem consolidado, ajustado, nem adianta tentar, pastora. Nem adianta a gente tentar. Porque aqui, Gênesis 13, versículo 5. Ló, que viajava com Abraão, também possuía rebanhos, gado e tendas. Viajava com Abraão, estavam em missão, porque a missão de Abraão era de fato divulgar o nome do Eterno. Você pode ver que em Bereshit, em Gênesis, onde ele passava, ele construía um altar para o Eterno, e ele lhe ensinava sobre o único Senhor. Tá, olha aqui, e Ló estava com ele também. Ló andava com Abraão, assim, olha lá, estavam juntos, mas a terra não conseguiria sustentar a convivência dos dois, pois seus bens eram muito para permanecerem juntos. Além disso, surgiu uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Vai haver um conflito ali interno. Os pastores os dois haviam ficado ricos, haviam se tornado riquíssimos. Só que vai haver uma confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão,
Os pastores de Ló, irmãos, achavam que Ló seria o filho da promessa. Diz lá a Torá oral, que Ló seria o herdeiro de Abraão. Abraão estava já idoso, ia morrer, e Ló ia assumir. E os pastores de Ló começaram a avançar já nos terrenos, nas terras, achando que é do meu servo Ló, ele é o filho herdeiro. Mas veja bem, Abraão vai recuar. Abraão tinha consciência daquilo que o Senhor havia dado a ele. Abraão tinha consciência da missão ao qual o Senhor havia determinado para ele. Está dando para entender, irmãos? Essa consciência, ela tem que nortear toda a assembleia. Toda a assembleia, ela precisa estar consciente daquilo que o Senhor está fazendo, ou aquilo que Ele quer fazer. Independente de adultos, crianças, idosos, todos precisam ter a consciência. Veja, Abraão está mandando com seu filho Ló, pastora, mas Ló, com certeza, havia ensinado os seus pastores uma outra visão. Que aqui, quando diz a Torá escrita que havia briga, intriga, é que os pastores de Ló tinham em suas mentes que quando Abraão baixasse a sepultura, Ló seria o herdeiro. Não engano. Mas qual foi a posição de Abraão? Abraão, quando ele vê de que estava surgindo um conflito interno, com certeza ele tentou resolver essa questão de uma forma mais pacífica possível, mas ele vai recuar. Ele vai recuar. Aqui no versículo, às vezes é preciso recuar. Conflito interno, irmãos, é uma coisa muito complicada, poderá levar toda a assembleia à destruição. Por isso que a gente tem que ter, cada um de nós, precisamos ter a consciência da existência do único Senhor, e a consciência daquilo que o Senhor está determinando. Ninguém, irmãos, eu me incluo nisso. Eu não posso pensar que as minhas atitudes, o meu pensamento, a minha vontade, o meu desejo vai mudar o curso daquilo que o Senhor estabeleceu. Não vai mudar. Corá se deu mal com as suas ideias. Os 10 espias se deram mal com as suas ideias. Acharam. Corá disse, Moisés chamou a atenção de Corá. Corá, quem é Arão e quem é Arão para você agir dessa forma? Não foi Arão que criou toda essa estrutura. Não foi Arão que estabeleceu as metas. Não foi Arão que nos deu a Torá. Foi o Eterno. Mas Corá, com os seus 250 homens, com mais 2 pessoas, achavam que poderiam mudar o curso daquilo que o Senhor havia estabelecido. Por isso que a importância de cada membro ter consciência daquilo que está acontecendo. Porque se não houver essa consciência, sabe o que pode acontecer? Um homem mau entra dentro da assembleia e começa a disseminar as suas ideias e encontra muita gente, reclamando, gente murmurando, pessoas sem compromisso, pessoas querendo uma ajudinha para poder ter uma vida mais prática, mais fácil. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Abraão, visando todas essas questões, ele vai recuar. Ele vai recuar. Olha aqui, recuo para o bem. Olha aqui, versículo 8. Abraão disse a Ló, que não haja, por favor, discussão entre mim e você, ou entre meus pastores e os seus, pois nós somos parentes. Agora você vai entender lá por que Israel recua. Edom é parente de Israel. Em Deuteronômio capítulo 2 já existia uma lei que eles não poderiam adentrar na terra de Moabe, de Edom, de Amon. São parentes, são semitas. O Eterno não está fazendo aqui a acepção de pessoas. Você vai entender dentro de um contexto de Gênesis 9, 27, lá, quando o Eterno ordena que Cã e Jefté devam habitar com Sem, ou seja, os gentios precisam de fato retornar e aprender a Torá para conhecer o Eterno. Mas eu vou fechar. Aqui no capítulo 13 de Gênesis, Abraão, tão logo ele se afasta de Ló, o Eterno vem sobre ele
Detalhe interessante aqui. Então logo Abraão se afasta de Ló, Abraão vem sobre Abraão. E interessante, não vai sobre Ló. Confirmando, certificando de que a decisão de Abraão foi correta. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não habita onde há contendas, não habita onde há pessoas soberbas, pessoas que só pensam em si. Olha para cá, irmãos, com muito carinho. Eu já vou estar encerrando. Isso é a Torá. Existe ali em Shemot, capítulo 29, a gente já conhece essa passagem, versículo 38 ao 42, onde o Eterno exorta que os filhos de Israel compareçam diante de sua presença de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Por que eu compareço de manhã e à tarde? Por que uma pessoa vem ao serviço da manhã, de manhã e à tarde? Porque ela tem responsabilidade para com o Senhor, porque ela ama o próximo, ela ama a sua cidade, ela ama as pessoas. Gratidão, ela sabe muito bem de que a sua intercessão é muito importante. Nada ela pode fazer, mas o amor que ela tem para com o próximo, isso é muito grande para com o Eterno. Aos olhos do Eterno, encontrar uma pessoa que ama de verdade a sua obra, porque aqui na Torá nós vamos perceber que a intenção do Eterno é alcançar todos, não só Moabe, não só Edom, não só Amon, mas a todos. Alguns ele vai mandar destruir, dizimar, porque o grau de pecado já havia chegado a um grau máximo. Dizima. Esses filhos já não servem mais para nada, porque foram consagrados ao inimigo. Exemplo disso, a Amaleque. Hashem mandou destruir os amalequitas. Saul foi frouxo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós amamos o Shabat, amamos as festas, e vamos continuar ensinando e exortando a importância do Shabat. Por que eu digo isso? Dentre essa questão de Amaleque, porque Amaleque é contra os propósitos do Eterno. Saul foi frouxo. Quando ali o Eterno mandou dizimar ali os amalequitas, ele traz Agag, o rei Agag com ele, e a Torá oral lá nos ensina que ele poupou também a sua esposa. A esposa de Agag estava grávida. Ele foi um corrupto, ele recebeu suborno. Agag pagou um dinheiro caríssimo, um valor caríssimo para liberar a esposa, e a esposa sai com a semente de Amaleque, que lá no futuro, na época de Esther, ele vai surgir lá, essa semente, sendo uma pedrinha de sapato para com Israel, dentro do sapato de Israel, sendo um tropeço. Então, irmãos, aqui nós vamos ver que é impossível a gente tentar mudar o curso daquilo que o Senhor estabeleceu. Hashem disse que nos daria, nos inspirou, né? Nós estamos aí com um grande propósito para a cidade, que é o presente para a cidade de Vitória. O Eterno disse, mas ele disse ou não disse? Não disse? Disse. Ele disse. Preste atenção aqui, eu não vou ler, porque o tempo é curto, eu vou encerrar, eu não vou estender, mas eu não posso deixar de passar de fechar esse raciocínio. Se o Eterno disse, ele vai cumprir. O livro de Isaías 45, abre lá rapidamente. Irmãos, o que vai nos impedir de avançar, Léo, né, Léo? E o nosso irmão Léo, está aqui de Léo aqui na frente, pastora Sandra, e o que vai nos impedir de avançar, irmãos, é exatamente isso que o Senhor está nos exortando. É o sapato de salto alto, a soberba, a altivez. Mas se não há altivez, se estamos ajustados e entendendo qual é a nossa missão, eu ia explorar muito bem ali a questão de Edom, mas o tempo ficou muito curto. Mas eu creio que tudo isso é do próprio Eterno. A pastora Sandra vem com a palavra e a gente fecha com essa palavra, porque eu creio que a intenção do Eterno é que a gente venha estar atento a tudo isso que está acontecendo e deixar o sapato alto e colocar um sapato específico para a guerra, com garra, né? Porque quando eu olhei para o meu sapato também estava liso, lá em cima no morro, mas vou comprar um sapato também que tem uns dentões bons, umas travas daquela boa assim, né?
agora eu vou comprar esse sapato. Baruch Hashem. Então lá, Isaías, eu não posso dormir com esse sapato. Porque depois a Cristina te conta por que eu não posso dormir com esse sapato. A Cris. Olha lá, Isaías 45. Olha, se ele vai nos dar, se ele disse, ele vai cumprir. Olha aqui, ó, Isaías 45. A gente vai orar. Versículo Isaías 45. O versículo está no versículo 2. Irei à sua frente, aplanando colinas, derrubando portões de bronze, despedaçando barras de ferro. Darei a você tesouros amontoados nas trevas, riquezas secretas escondidas, para saber que eu, Adonai, que eu chamo pelo nome. Olha, eu dei uma missão. Irmãos, quando Isaías ele revela essa profecia aqui, 150 anos antes de Ciro nascer. 150 anos antes de Ciro nascer. Isso é um detalhe muito importante. Lá na frente Ciro nasce e é usado, né, para ele conquista a Pérsia, né? E ali ele é usado para poder, o seu sucessor é usado para poder trazer de volta Israel para Sião. Mas se você olhar bem lá no capítulo de Esdras 7, capítulo 8, também, você vai ver lá que o povo agora desce. Esdras traz a segunda turma que está voltando para Sião. E você vai ver que, se você pegar o capítulo 7, os reis ofertaram, eles proporcionaram toda a riqueza, todo o recurso, pastor, para que eles pudessem descer, para poder reconstruir o templo. Mas veja, essa riqueza, esse tesouro, já estava preparado há 150 anos antes, lá atrás, quando temos os lábios de Isaías. O que quero dizer com isso, irmão? Se nós estamos ajustadinhos, se estamos andando na linha ao qual o Senhor nos colocou, não haverá problema nenhum, pastor, com relação a recurso. Às vezes eu ensino, recurso não é o nosso problema. Problema em ter ou não recurso, isso é do eterno. O problema é que em missão, a gente viu lá no capítulo 19, 20, Israel vai navegar de uma forma correta, respeitando, não adentre na terra dos Edomitas, o de Edom, que são parentes de vocês. Israel não entrou e respeitou. Uma fase boa de Israel, uma fase ajustada. Israel estava numa sensatez brilhante ali. E essa sensatez a gente precisa adquirir. Então, se você pegar ali, quando Esdras retorna, já no capítulo 8, você vai ver que Esdras vai dizer assim: senti envergonhado quando eu pensei em falar com o rei para pedir proteção ao rei. Se uma vez eu havia dito a ele de que o Senhor é um Senhor bondoso para aqueles que são bondosos, e o Senhor, ele exorta aqueles que são ruins. Como eu pediria apoio ou ajuda ao rei? Mas o rei ajudou. Sim ou não? Se você ler lá no capítulo 8, o rei vai dar as suas ofertas. E essas ofertas estão há 150 anos lá atrás, dita pela boca do profeta Isaías, e que Ciro estaria descobrindo os tesouros que Nabucodonosor havia escondido nas margens do rio Iarden, o rio Jordão. Está dando para entender, irmãos, ou não? Ou seja, o Espírito do Senhor está dizendo que não vai faltar nada para a gente, já está tudo preparado. Recursos que a gente precisa para tocar a obra, para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam, já existe. O problema todo, irmãos, são os conflitos internos. Que a Torá está cheia de exemplo para nos ensinar. Basta você ler Corá, basta você ler a porção Shelar. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa estar de fato entendendo isso, que numa missão, irmãos, a gente precisa se unir, precisa amar uns aos outros e entender a hora de recuar ou a hora de avançar. Amém? Cadê? Quem que vai fazer o... Então vamos estar assim de pé, vamos estar assim orando. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença nesse Shabat.
Ó Eterno, seja dada a honra e a glória e o louvor. Ó Eterno, nós estamos numa missão, Senhor, ao qual o Senhor nos colocou, que tem nos falado, Senhor, às vezes até de uma forma tão dolorida. Mas nós te louvamos, nós te bendizemos por todas essas coisas. Pai, a missão é falar do teu santo nome. Pai, a missão é proclamar o teu santo nome e atingir as vidas, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Por isso, não permita que os conflitos, não permita, Pai, que as diferenças, não permita que os partidarismos, Senhor, se levante ou se crie no nosso meio, mas que possamos prosseguir como uma única peça, como o Senhor já nos ensinou nas porções anteriores. Pai, em nome de Yeshua, nosso Messias, muito obrigado. Que o teu nome seja louvado, seja bendito, seja engrandecido em nome de Yeshua. Seja conosco, Senhor, naquele almoço ali, seja com esta mesa, que o Senhor venha fazer prosperar, Senhor, ali, para que possamos estar juntos, nos regozijando na tua presença. É o Shabat, Senhor, por isso, nos abençoa. Eu quero agradecer pela tua bondade, pelo teu amor para conosco. Se existe alguém no nosso meio com dúvida, se existe alguém no nosso meio, Senhor, ainda com alguma dúvida, que o Senhor repreenda, que o Senhor discipline no bom sentido, que o Senhor abençoe essa pessoa ou essas pessoas, de forma que ela venha estar de pé, entendendo e contemple as coisas espirituais. Que seja para a tua honra e seja para a tua glória, Pai. Assim como Israel, Pai, nessa fase tão boa, tão excelente, que ouvia a tua voz, que recuava e avançava segundo a tua vontade, assim também nós queremos estar, Pai, atento à tua palavra, para avançar e recuar. Assim como o Senhor tem nos dito para ter o cuidado, que alguns poderão, Pai, se apresentar para nos oferecer, e com isso a gente de repente pode se perder. Não permita que a gente venha, Pai, assumir nada que não esteja de acordo com a tua vontade, e nem permita, Senhor, que nós venhamos receber nada que não esteja de acordo com a tua vontade, para que nós não venhamos pecar contra ti. Nós não podemos aparecer esse contexto, nós não podemos nos apresentar como tal, ou como esse evento é o nosso evento, mas sim a nossa intenção. E ela precisa ser, Senhor, o teu nome precisa ser louvado e engrandecido, sim, da forma que nós precisamos aprender a te representar diante do mundo. Por isso, em nome de Yeshua, nosso Messias, que a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, seja com nossos lábios, seja com nossa mente, afaste de nós tudo aquilo que não provém de ti, qualquer influência, Pai, que não provém de ti, ela seja repreendida, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém, amém, amém. Yevarech Adonai vesmirecha, Yair Adonai panavarecha, vechoneka, Isa Adonai panavarecha, vesem lecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê shalom, e te dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias.